Às vezes eu me sinto convidado a assistir algumas coisas que nem eu mesmo imaginaria que eu estaria assistindo. E o que me faz pensar demais na geração de hoje é que essa geração tem se perdido num conhecimento que parece que veio fruto do enfado da carne da pessoa. Sabe quando as pessoas elas leem sem saber muito o porquê que elas estão lendo? E o pior, elas leem nomes, mas nem foram conduzidas a Deus a ler. Elas leem porque, afinal de contas, todos dizem que esses nomes têm o conhecimento de como as coisas são, de como elas funcionam. E nem sempre aquilo que os seus olhos contemplam como resultado, necessariamente é um verdadeiro resultado. E hoje, o que me chama a atenção é que eu passei um vídeo de um ministro aqui do país, e do meu país, e assisti um vídeo de uns 2 minutinhos mais ou menos. E nesse videozinho de 2 minutinhos, eu confesso que me passou um filme na minha cabeça. Me passou quase 8 anos na minha cabeça com esses 2 minutinhos que eu vi desse jovem ministro. E como eu sei que esse jovem ministro também me acompanha, que ele assiste nosso material, e a gente já se falou algumas vezes, eu não hesitei até mandar uma mensagem para ele. Mas sabe o que mais me deixou assim assombrado? É que mesmo ele acompanhando um pouco daquilo que nós conversamos aqui, ele ainda expressava aquilo que tem me assustado um pouco e que tem machucado uma geração toda, fazendo com que essa geração não perceba que a cada segundo que passa, as desinformações ou as informações que não nos levam a lugar nenhum está ferindo aquilo que é mais importante para o Pai. Você acha que Deus gostaria de te ver operando milagres ou se relacionando com Ele? Manifestando o poder dEle ou se relacionando com Ele? Tendo autoridade na terra ou se relacionando com Ele? Talvez você acredite que todas essas palavras sejam iguais, mas se você as vê e eu elucidando que elas não são iguais, é porque possivelmente elas não sejam. O que você acha que Deus gostaria que você fizesse? Quando eu terminei de assistir aquele vídeo, eu não consegui hesitar. Eu entrei no inbox do ministro e comecei a conversar com ele. E ali eu tive a oportunidade de conversar com ele por uma dessas redes de relacionamento. E o que me deixou assim fascinado foi que a indignação do coração dele era a mesma de todo mundo. E eu tenho me sentido convidado pelo Pai a aguardar essa geração cair a ficha dela. Aguardar essa geração a perceber que esse tipo de ensino torcido tem feito com que eles se desgastem e não encontrem os devidos resultados que eles tanto procuram. Hoje muito se fala sobre transferência. Hoje muito se fala sobre receber a unção. Hoje muito se fala sobre ministrar essa unção. Hoje muito se fala sobre ser usado por Deus e sabe, ser um impacto e queimar e isso e aquilo. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que essas doutrinas, elas começaram no momento onde foi dado-se voz para aqueles que nunca deveriam ter voz. Ou foi dado voz para aqueles que precisariam se preparar um pouco mais para ter voz. E no meio dessas redes de relacionamento, muitas pessoas começaram a falar muita coisa. E no meio dessa muita coisa, muitos ensinos, doutrinas, fizeram com que o coração de muitas pessoas se machucasse. Muitas e muitas e muitas. A dificuldade que as pessoas têm de saber o que é unção, a dificuldade que as pessoas têm de entender o que é transferência, a dificuldade das pessoas saberem se isso tudo existe mesmo ou não. Afinal de contas, o que é poder? Afinal de contas, se poder e unção é a mesma coisa, se milagres e autoridade... Sabe, a dificuldade do brasileiro é que, infelizmente, o brasileiro pega todas essas palavras, coloca no liquidificador, bate todas elas. Depois coloca dentro de um copo, toma, e se sente um membro da Liga da Justiça. Ou se sente um dos guardiões, ou um dos grandes integrantes da Marvel. E logo essa pessoa sai dizendo a todos que ela
tem o que ela nunca teve, que ela vive o que ela nunca viveu e que ela pode dar o que ela não tem para dar. A vontade maior do nosso Pai é que nós nos relacionemos com Ele. O maior desejo do coração do nosso Pai é que o nosso coração não se pareça, mas seja exatamente como o do Filho dele. Que nós tenhamos a identidade de Jesus, que é ser Filho de Deus, mas tenhamos a nossa própria personalidade, com as nossas próprias características. O Pai não quer dois Jesus, ou Jesuses, sei lá. O Pai quer o Wagner, o Pai quer Jesus, o Pai quer você. Só que no meio dessa gama de informações, parece que acontece uma pandemia ideológica dentro do nosso coração, onde nós não sabemos necessariamente o que nós estamos fazendo. E no meio disso tudo, quem mais é machucado é essa geração que está nascendo agora. Uma geração que aprende sobre transferência, uma geração que aprende sobre as distorções acerca de unção, poder, milagres, autoridade, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, unção do vaso, unção do chifre, ungido com o Espírito Santo, poder e unção, presença, glória, atmosfera, níveis. É tantas palavras que no término delas todas, a confusão é certa. E nisso se investe milhares de reais, de dólares, euros, libras. Aqueles que deveriam ser filhos de Deus e deveriam te ajudar a chegar mais perto de Deus, se tornam coachings, gurus, mestres. Donos de uma verdade que, se eles tivessem coragem de perguntar para Deus se ela existe dentro deles, eles teriam a tristeza de descobrir que ela não habita dentro deles. E o que mais me assusta é a consequência disso tudo. O desejo desenfreado pelo status, o desejo desenfreado pela fama, o desejo desenfreado por suprir a sua necessidade pessoal e tampar o buraco da rejeição com eu sou alguém, eu sou importante, eu sou fulano de tal, eu sou ungido, eu sou aquilo, está fazendo com que uma geração inteira se machuque muito. Aqui nesse lugar. Pessoas do Brasil e do mundo todo vêm aqui, machucadas, feridas com Deus, porque afinal de contas, elas tentaram métodos e jeitos que não deram certo. E a conta de Deus com essa pessoa está no negativo, porque afinal de contas é como se Deus fosse responsável por todas essas pessoas. Será que Ele é? Será que Ele é responsável por você que decidiu ouvir mais pessoas do que Ele? Será que Ele é responsável por pessoas que falam em nome dEle aquilo que Ele nunca disse? Como Jeremias disse, ai daqueles que falam ou profetizam no meu nome, coisas que eu não disse. Será que Deus seria responsável? Mas uma coisa eu tenho certeza que Ele é, sabe? Um Pai de amor que quer te ajudar a sair desse buraco e não viver esse tipo de circunstância, mas alcançar o verdadeiro relacionamento com Deus e a verdadeira estatura de um varão perfeito, de ter a identidade de filho de Deus e ser realmente um marco na história, como alguém que carrega a autoridade, que carrega o poder de Deus e é ungido com esse poder. Você entende? Como alguém que de verdade vive a realidade de um filho de Deus dentro dessa terra, quer seja ele homem, quer seja ela mulher. O objeto de desejo de muitas pessoas no período de hoje é a unção de Deus. Mas afinal de contas, o que é essa unção? Você precisa dela para quê? Por que ela existe? Se ela existe, como que funciona? Como eu sei se eu sou ungido? Quando é o momento que eu estou sendo ungido? São perguntas hoje que para muitas pessoas dentro da igreja valem $1 milhão. E elas se esforçam fisicamente, arduamente, financeiramente e depois se frustram totalmente quando elas não conseguem nada disso. Unção essa que Deus criou com a finalidade de
capacitação das pessoas, de dar a essas pessoas a possibilidade de elas fazerem coisas que o ser humano natural não faz. O que nós chamamos de natural é aquele que pode curar, aquele que pode libertar. Esse é o ser humano normal que eu estou dizendo. Isso é literalmente o ser humano normal. Quando se ungia no Antigo Testamento as pessoas, aquele óleo de unção fazia com que as pessoas se tornassem separadas. Tradução essa que é a mesma para a santidade. Então, normalmente, uma pessoa que conquista a santidade, lembrando que santidade não é uma prática, santidade é um resultado, essas pessoas eram consideradas separadas, literalmente, para Deus. E sabe o que mais me deixa assim pensativo? É que esses gurus da atualidade, esses ministros da atualidade, eles não querem que você descubra o que é. Eu queria tanto que eles dissessem o que eles querem, porque parece aqueles mestres que Jesus disse, que não entra no reino dos céus e também não permite que as pessoas entrem dentro dele. A unção de Deus, o desejo dele é que ela capacite você a coisas que você não esteja acostumado a fazer e quebre os limites e que ela te ensine todas as coisas e que ela dê a você capacitações sobrenaturais. É para isso que ela existe. E o que hoje me assusta é que para as pessoas, elas recebem a unção de Deus e se debatem ao chão e tremem e gritam e choram e elas agora estão ungidas. E quando olhamos essas pessoas no chão se debatendo, a gente, com um conceito distorcido, ou quando estamos com esse conceito, nós dizemos, nossa, Deus ungiu fulano. Por quê? Porque esse ensino pós-moderno disse que essas pessoas estão sendo ungidas. Será? Será que nós temos um registro bíblico que subsidia, sustenta esse tipo de pensamento? Você já parou para pensar nisso? Davi foi ungido com vaso. Davi foi ungido com chifre. Saul com vaso. Daí veio-se a doutrina de ungir com vaso, unção dos homens, ungir com chifre, unção do Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta. No capítulo 10, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Nenhum vaso foi colocado na cabeça dele. Wagner, se eu sinto o poder de Deus no meu corpo e se eu ministro às pessoas, eu sou ungido? Você já teve coragem de perguntar isso para o seu pai? Sabia que você corre o risco de descobrir que você pode escutar um carinhoso não? Você sabia que a continuação do versículo 38 do capítulo 10 de Atos é: Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Aí já cabe a primeira pergunta: se unção e poder é a mesma coisa, por que afinal de contas não poderia estar escrito no texto: Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o poder de Deus? Deveria estar escrito isso lá. Mas também já descobrimos que ser ungido com o Espírito Santo não é a mesma coisa do que ser ungido. Não é verdade? Mas ali Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Mas é engraçado que esse mesmo Jesus que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, no final do Evangelho de Mateus está dizendo que ele recebeu dos céus poder e autoridade. Mas esse mesmo Jesus que recebeu autoridade e poder, também recebeu poder quando ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. E levado pelo Espírito Santo, ele vai ao deserto e ali ele é tentado. A palavra tentado não significa uma mulher, dinheiro. A palavra tentado significa teste na Bíblia. Jesus foi colocado à prova para ver se ele é igual ao modelo dele, que é o Pai. E depois que ele foi colocado à prova, ele entra cheio do Espírito Santo e sai do deserto no poder do Espírito Santo. Tantas informações, né?
do deserto no poder do Espírito Santo. No final de Mateus é dado autoridade e poder para ele nos céus, na terra, de forma geográfica. Atos 38, ele é ungido. O texto está dizendo que ele foi ungido nesses períodos com o Espírito Santo e com poder. Interessante. Muito interessante. E afinal de contas, e a unção? E o batismo com o Espírito Santo? E o batismo com fogo? Ah não, Wagner, o batismo com fogo, ele é o batismo do fogo do Espírito Santo. Certo. Todas as vezes que a palavra fogo é testada na Bíblia, ela é utilizada para purificação e limpeza. Deus, meu Pai e o seu Pai, quando batiza alguém com o Espírito Santo, em seguida ele batiza essa pessoa com fogo. Sabe por quê? Porque ele precisa purificar essa pessoa. Porque o batismo com o Espírito Santo, sem o batismo com fogo, quase que convida uma pessoa dessa a ir ao inferno. Jesus disse assim, que nem todos que me chamarem de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Quando Jesus fala, nem todos dirão Senhor, Senhor, Jesus também fala, não expulsamos, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos maravilhas ou milagres no teu nome, não expulsamos demônios. E Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é eu manter um desenho maligno geracional na minha vida e eu não dar um basta nisso. Aquilo me é apresentado e eu digo tudo bem, continuo seguindo. Ou então eu digo não quero isso mais na minha vida. Eu quero apartar isso de perto de mim. Iniquidade é aquela barriguinha que gera o pecado, sabe? É aquele desenho geracional que me acompanha até onde eu estou. E eu preciso em Jesus dizer não para isso. Afinal de contas, Ezequiel disse que os meus pais comeriam uvas e os meus dentes não precisariam ter cáries. Porque em Jesus eu não preciso pagar por aquilo dos meus antepassados. Eu posso ser definitivamente livre. E o que mais me chama a atenção é que o batismo com o Espírito Santo, de uma forma bem resumida, mas assim, pensa no título do resumo. Título do resumo. É uma autorização que você recebe dos céus para você operar legalmente na terra, sendo respeitado no mundo espiritual. É praticamente uma carteira de motorista. Nem todo mundo que tira essa carteira sabe operar direito. Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tinham quase 120 pessoas. A minha primeira pergunta que eu te faço é por quê? Só os discípulos fizeram história. E os demais? Por que aqueles demais também não fizeram história? Por que aqueles demais não ficaram em evidência? Por que aqueles demais não fizeram coisas miraculosas e inacreditáveis? Porque aqueles demais não andaram com Jesus. Aqueles demais não descobriram o Pai como Pai, o Pai de Jesus. Aqueles demais não tiveram Jesus purificando o interior deles como Jesus começou a purificar os discípulos com a palavra deles. Como ele relata isso em capítulo 17 de João. Então nós já temos o batismo com o Espírito Santo, de forma muito resumida, que é uma autorização dos céus. O batismo com fogo, que é a purificação. Não entendeu? Wagner, eu quero viver uma vida santa com Deus. Então tudo bem, você vai descobrir que quando você é batizado com o fogo, você descobre a sua alma, você trata o seu interior, você não se aceita do jeito que você está, você corre para a purificação, você luta de verdade o dia inteiro para limpar o seu coração. E mal descobre você que quando você é batizado com fogo e você deseja mudar o seu coração, você já está fazendo um convite em relacionamento, um convite em atitude para Deus, para se tornar um filho de Deus. Santidade não é uma prática, santidade é um resultado. Resultado do quê? Resultado de quem pratica justiça. Justiça é um termo bíblico, caráter é um termo popular que nós usamos em 2020. Porém, e nos anos de agora, o que você precisa guardar no seu coração? Justiça
e caráter, isso sim é a mesma coisa. Porém, a prática de justiça determina necessariamente se você é santo ou não. Porque o resultado de quem pratica justiça é a santidade. Wagner, e caráter? Afinal de coisas, o que é? Caráter é a junção de hábitos. Se você tem bons hábitos, você tem um bom caráter. Se você tem maus hábitos, você tem um mau caráter. Automaticamente, quem pratica justiça tem bons hábitos. Quem tem bons hábitos tem um bom caráter e é justo. Joia. Então, Wagner, se a pessoa ela luta para cuidar do coração dela, se a pessoa ela luta para viver como uma pessoa justa, limpando o coração dela, tratando os traumas, limpando o interior, querendo ter um coração puro, não querendo desejar mulheres, se ela luta para ter um coração igual ao de Cristo, puro, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. A palavra puro já significa já não misturado, você consegue me entender? Você pega água cristalina, pura, linda, maravilhosa, e eu peço para você fechar os olhos, eu pingo uma gota de esgoto ali dentro, chacoalho e mexo. Você não vai sentir o cheiro, você não vai saber o que tem. Você vai achar que aquela água está pura, mas você vai descobrir que ela não está pura. Ela tem aspecto cristalino, não tem cheiro, mas ela não é mais pura, porque não tem somente água ali agora. Tem duas misturas diferentes. Deus quer que nosso coração seja puro, seja limpo. E quanto mais nós tratamos a nossa alma, quanto mais nós limpamos o nosso coração, mais nos parecemos com o Pai, mais a realidade dele é impregnada dentro de nós. Através das experiências, Deus começa a escrever dentro do nosso espírito as suas características. Através das experiências, o que Deus é começa a ser imprimido dentro de nós. Através das experiências, um pouco do que Deus é começa a ficar dentro da gente. E quanto mais nós desejamos limpar o nosso coração, mais nós damos espaço para que Deus nos encha do Espírito dele. Lembra? Quanto mais espaço Deus tem dentro de você, mais você é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é alguém que treme, é alguém que ministra, é alguém que prega. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto de espaço esse Espírito tem dentro de você para operar. Aí você descobre uma coisa bem interessante. Que Deus é quem unge as pessoas. E hoje nasceu o ministério da unção. Eu sou ungido, né? A pessoa ora por mim, eu sou ungido. Agora eu oro por outras pessoas e começo a ungir as pessoas. A primeira pergunta que eu te faço é: quê? Como assim? Quem unge é Deus. E agora eu saio ungindo as pessoas? Não é estranho? Como é que você sabe que você está ungido? Wagner, eu oro para as pessoas, elas caem. Isso não é o poder de Deus? Mas Wagner, deixa eu te explicar. Palavras do Benihim. A presença de Deus não pode ser sentida, ela pode ser conhecida. Nós percebemos a presença de Deus com a presença do poder de Deus. Porque o poder de Deus necessariamente, ele manifesta a presença de Deus. Perfeito? E a unção de Deus? Na cabeça das pessoas, a unção de Deus manifesta tudo. Na cabeça das pessoas. Será que na de Deus é assim? Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E agora? Então quem é ungido sai tocando as pessoas. Você sabia que uma pessoa ungida ela é habilidosa? Você sabia que você pode descobrir a unção de Deus na vida de uma pessoa vendo a habilidade sobrenatural que ela desenvolveu de fazer as coisas? Eu acho engraçado, pessoas que são ungidas não sabem trocar uma lâmpada. Pessoas que são ungidas não sabem fazer um reparo de uma coisa. Pessoas que são ungidas e têm dificuldade de aprender. Pessoas que são ungidas e não têm habilidades. Não é estranho? Sendo que unção é basicamente o que eu estou dizendo. Sabe uma das coisas que me deixam também assustado? É que para as pessoas, para ser ungido, você precisa de sacrifícios. Loucos e insanos. E nós esquecemos que o verdadeiro ungido chamado Jesus disse que misericórdia ele quer, sacrifício não. Sabe o que me deixa pensando a cada segundo que passa ainda mais? É que o caminho da unção das pessoas está relacionado em sair de um lugar, ir a outro, para que o ungido que carregue a unção
Coloque a mão sobre a cabeça dela. Diga meia dúzia de palavras. E depois disso, ela sente alguma coisa e agora, parabéns, ela já está ungida. Quantas pessoas foram em cultos assim? Quantas pessoas tiveram reuniões como essa? Quantas pessoas foram ministradas até propriamente pelo Benihim e não carregam nem uma parte de um terço do mínimo possível que esse ministro carrega? Por quê? Pessoas essas que são ungidas dentro de culto, mas se elas estiverem no meio da rua com alguém que elas não conhecem, se elas colocarem a mão sobre as pessoas, não acontece nada. Jesus, no capítulo 18, versículo 6 de João, quando ele disse: a quem buscais? Cerca de 1000 pessoas com vara, pau, espada, lança, fogo, foram arremessadas para trás e caíram solo em terra. Repetindo o que eu sempre digo uma vez mais, Orígenes disse, quando leu esse texto, como um relâmpago que se toca ao chão, pelo poder de Deus, eles foram arremessados e caíram no solo. Nenhum discípulo de Jesus estava ali naqueles 1000. Nenhum seguidor de Jesus estava ali naqueles 1000. Nenhuma pessoa adepta à doutrina de Jesus estava ali naqueles 1000. E nem por causa disso não deixaram de ser arremessados para trás pelo poder de Deus em João capítulo 18, versículo 6. Em diante. Eu tenho aprendido que quanto mais, absolutamente quanto mais, nós tratamos o nosso caráter, quanto mais nós mexemos no nosso coração, mais eu vivo a realidade de um filho. E nós descobrimos que um filho, ele é ungido. E é a parte menor da vida de um filho. A menor delas é a vida de um filho. Um filho é batizado com o Espírito Santo. Um filho é ungido. Ele pode de verdade viver com a unção do Espírito Santo, ser ungido com a pessoa do Espírito Santo, que é o mais importante de tudo. Esse filho ele recebe a autoridade do governo dos céus e também poder de Deus. Segura. E ele pode viver a realidade de Deus, que é um direito dele. Quanto mais nós tratamos o nosso interior, quanto mais nós tratamos o nosso caráter, mais perto o Senhor está. E quanto mais relacionamento nós estamos e temos com Deus, mais o que Deus é vai sendo impregnado dentro de nós. E aquilo que você tanto espera ter, ele acontece naturalmente através de um relacionamento. Um dia me perguntaram: Wagner, quem orou por você? E a minha resposta é a mesma. Você conhece alguém que fez isso? E a pessoa diz: Wagner, eu já te acompanho há 12 anos. Não vi ninguém fazendo isso. Eu falei: parabéns, você acabou de ter a sua resposta. Você acabou de ter a sua resposta. A pergunta é: quem orou por Jesus para que ele fosse ungido com o Espírito Santo? Mas Wagner, afinal de contas, transferência existe ou não existe? Primeira pergunta que eu te faço: qual é o sinal visual que você tem para saber que a transferência aconteceu? Segundo, se essa transferência, como hoje em dia é dita, existe, por que todos não estão ungidos? Todos que frequentam tais reuniões? Terceiro, será que a transferência é isso? Eu posso te dizer o que meu pai pensa sobre transferência? Quando Deus quer e deseja, com o amor dele, que o que ele é seja impregnado dentro de você, através do Espírito Santo, ele escreve códigos dentro do seu espírito. E posso ser um pouco mais sincero, na maioria das vezes nós não sentimos nada disso. Assim como a presença de Deus, nós identificamos essa presença através do poder de Deus. Quando Deus quer pegar o que está dentro dele e colocar dentro de você, que as pessoas chamam isso de transferência, sabe o que acontece? As pessoas confundem, porque normalmente o poder de Deus vem junto. E elas dizem que aquele poder é o sinal da transferência. A transferência sozinha, nós não sentimos nada. Absolutamente nada. E ali ele reescreve dentro do nosso espírito, até mesmo dentro dos nossos ossos,
para quem me entende a terminologia bíblica, o que agora nós podemos ser e viver e temos sobre nós. Ele ativa isso dentro da gente. Ganhe tempo. Viva o que Jesus disse. Participe dos ensinos de Jesus. Trate o seu caráter. Mexa na sua santidade, conquistando justiça para você ser santo como Ele é santo. O relacionamento é a chave. Essa geração disse: receba a transferência de unção, seja ungido. Você não pode viver sem esse poder. Muitas pessoas vão. Ninguém quase, praticamente, muda de vida após isso. Depois esses ministros que foram na reunião começam a dizer: não, você precisa da unção, você precisa de vida com Deus, você precisa de santidade, você precisa de estrutura, você precisa disso, você precisa de aquilo. Mas não precisava só da unção. E no final das contas, daqui a pouquinho a gente tira a palavra unção e já estamos com estrutura, caráter. Aí daqui a pouquinho a gente vai tirando essas coisas, nós descobrimos que o segredo para se viver sobrenaturalmente dizendo é o relacionamento direto com o Pai. Porque aí há uma fundição de quem vocês são. Sabe aquela ideia? Jesus um dia disse: eu e o Pai somos um. O Pai pode olhar para você hoje e dizer que você e Ele são um. No momento que Ele puder dizer que você e Ele é um, tudo que havia dentro de Jesus vai existir dentro de você, para que você opere na mente de Cristo e manifeste a realidade do governo dos céus dentro dessa terra.